Quando recebemos uma notícia infeliz, a perda de um ente querido que não esperávamos que acontecesse, porque foi assim tão súbito e tão inesperado, ou quando se recebe a notícia de desemprego, que aquela companhia que se trabalha não conseguiu renovar o contrato, aquela licitação, aí vem aquelas demissões em massa. É difícil encarar um funeral, é difícil encarar o nome na lista dos desempregados. Ou mesmo quando se recebe aquele diagnóstico, daquele exame médico que você ficou apreensivo, aguardando saber o resultado daquela biópsia. Por exemplo, aquela biópsia que você estava aguardando respostas, tu estava ali consumindo o coração. Então chegam as provas médicas e foi confirmado aquilo que você temia que fosse real. Via de regra, quando estas coisas que eu estou elencando acontecem naturalmente, nos desesperamos. E muitos se questionam: meu Deus, por que isso está ocorrendo comigo? É normal questionarmos, irmãos, desta maneira. A propósito, nós somos humanos e somos limitados. E estamos aqui e podemos ser objetos de qualquer um desses exemplos que eu acabei de citar. São exemplos do nosso cotidiano. Por exemplo, tem irmãos nessa semana enlutados aqui conosco. É legítimo de nossa natureza, muitas vezes, nos pegarmos se perguntando assim. E eu quero que você que me ouve entenda que você não é feito de aço. E você não está obrigado a não demonstrar os seus sentimentos, as suas afeições. Meu querido irmão, você é de carne e osso. Você tem volição, você tem sentimentos que devem ser respeitados e devem ser manifestos. Reprimir sentimentos pode causar problemas maiores. Você também tem sentimentos e sentimentos são abalados em notícias destas naturezas. Mas são exatamente nestas horas difíceis de angústia aguda e tristeza, incertezas, são nessas horas que nós devemos nos aplicar aos princípios espirituais. Princípios espirituais que o Senhor nos deixou para que a nossa esperança não venha a se esvair, para que a tua confiança não esmoreça e a tua fé seja recalibrada, então você possa atravessar as tormentas da vida com maior força e equilíbrio. E no sermão intitulado na semana passada uma rixa antiga e um plano de genocídio, vocês viram comigo que Amã, o inimigo do povo de Deus, se levantou com toda a autoridade que lhe foi conferida, como uma espécie de primeiro-ministro. Aquele primeiro-ministro do reino persa, o grão-vize que eu falei. E ele recebeu de Assuero a autoridade, e Assuero baixou um decreto de autorização para destruir e para aniquilar todos os judeus em todo o império da Média e da Pérsia. Amã lançou sorte, determinou o dia para o ataque, subornou o rei, que enviou então cartas às 127 províncias daquele vasto império e marcou e determinou o dia do genocídio do povo judeu. E no final do capítulo daquele episódio, nós vimos a cidade de Suzã e a cidadela de Suzã completamente perplexa
por conta daquela iminência. O dia está marcado e o genocídio estaria por vir. No capítulo de hoje, meus irmãos, nós falaremos de desespero e esperança. Sentimentos, queridos, que se contrastam, é verdade. Pense, desespero. E depois você olha ao lado, pense, esperança. São sentimentos que se contrastam, mas que ao mesmo tempo que há este contraste, há também esta interconexão. Em muitos momentos da vida, da sua vida ou da minha vida, e assim por dizer, pessoas vivem uma ciclicidade, uma vida cíclica, alterando entre desespero e esperança. Esperança e desespero, como que uma sinoide, como feito uma montanha-russa, aquele sobe e aquele desce, aquele sobe e desce, um momento de desespero, um momento de esperança. Voltando àqueles exemplos introdutórios, uma pessoa diagnosticada com uma doença grave pode sentir desespero inicialmente, mas também pode encontrar a esperança logo depois, ao lado do desespero, ao aprender e ao identificar que há possíveis tratamentos disponíveis para ela. Então a sua esperança pode renascer. Alguém também que perdeu um ente querido experimenta o desespero. Quem já perdeu um pai, uma mãe, um filho, sabe muito bem o quão pesado é este momento. E o desespero toma conta do coração. Muita gente fica inconsolado, mas pode encontrar a esperança ao rememorar momentos felizes, compartilhado em amor, quando se viveu junto. E também a certeza dos que são salvos, que estão na glória com o Senhor. Então, a esperança renasce no meio do desespero. Uma pessoa que perdeu o emprego, ela se desespera quando ela pensa nas contas, nas dificuldades, na própria dificuldade de se colocar novamente no mercado de trabalho, muitas vezes por causa da idade, mas ela também pode se apegar a uma esperança que começa a se desenvolver quando ela parte para um novo sentido profissional, ou que muitas vezes o desespero, o desemprego trouxe para ela uma nova forma de produzir, e muitas destas pessoas acabam por encontrar o caminho do empreendedorismo e são consolados daquela dor e do desespero. A esperança renasce em uma nova possibilidade de produzir, de trabalhar. Sim, o que devemos fazer quando ocorre muitas situações como essas? Gradativamente, o desespero dá lugar à esperança à medida que encontramos apoio e recurso nas expectativas novas que vão chegando em nossas vidas. Isso, obviamente, meus irmãos, em um plano natural, nesses exemplos que eu trouxe para você. Entretanto, e na verdade, nós que somos servos de Deus, só venceremos, e temos que ter essa convicção, venceremos o desespero quando nos conectarmos às consoladoras promessas de nosso Deus. Se em algum momento da tua vida e você esteja passando algum aperto, alguma situação na tua alma desesperada, você vai encontrar a sua esperança se você se reconectar com as promessas de Deus. Porque Ele sim é quem alimenta a nossa alma da verdadeira esperança e nos retira completamente do desespero e nos faz caminhar, irmãos, de cabeça erguida quando todo mundo ao nosso redor está desabando. Se você está sentindo que a tua vida possa estar desabando nesta hora, reconecte-se com as promessas do teu Deus. E a vossa esperança renascerá e Deus fará com que você permaneça intacto em sua fé inabalável.
Vamos tentar aprender um pouco, irmãos, disso no capítulo 4 de Esther. O tema é desespero e esperança. Vamos fazer como nós já estamos ambientados na exposição narrativa deste livro. Vamos lendo as porções e fazendo as nossas considerações e já fazendo também as aplicações nesse sentido. A gente sabe que existe um povo aqui decretado para a morte. E o que deve se fazer quando estamos diante de um decreto de morte? O que deve se fazer alguém que está marcado para morrer? Quando estamos assim desenganados? Eu quero que você já fique adiantado em saber que o que devemos fazer é buscar a face de Deus. Nós devemos buscar a face de Deus quando o diagnóstico chega, quando o desemprego chega, quando perdemos um ente querido, ou qualquer outra situação, para que a nossa esperança seja nutrida, alimentada. Esther, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 17. A primeira cena para este tema, desespero e esperança, ela se passa dos versos 1 ao verso 4. E eu chamei esta primeira cena, este primeiro quadro, de Mordecai e os demais judeus em um profundo quadro de desespero. Mordecai e os judeus estão profundamente angustiados. Vejam comigo a leitura. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, porque foram enviadas aquelas cartas, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Meus irmãos, quando o primo pai de Hadassa, que havia se tornado a rainha Esther, este Mordecai, quando soube do plano genocida de Amã, e que ele levaria isso a cabo contra os judeus, Mordecai entrou em um profundo desespero e agonia. E o texto diz que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com pano de saco e jogou sobre si cinzas. Rasgar as suas vestes, vestir-se de pano de saco, jogar cinzas sobre sua cabeça, era uma prática cultural ali no Oriente Médio. Uma prática, meus irmãos, que demonstrava luto. Essa prática também poderia mostrar em alguma situação arrependimento, humilhação. Isso a gente vê vários momentos a Bíblia no Velho Testamento fazendo menção de pessoas se arrependendo ou em situações de crise, tomando uma atitude como essa. Os povos no Oriente Médio geralmente fazem isso, ou faziam isso naquela época. Mas a situação aqui é de desespero, diante de grande calamidade que se já avizinhava. Em menos de um ano, o povo estaria sendo trucidado, assassinado em um plano genocida. Todos os judeus das 127 províncias estavam com um sentimento de luto, chorando, jejuando, e também muitos estavam vestindo juntamente com Mordecai panos de saco, também muitos lançando cinzas sobre si. E esse jejum aqui para comunicar também desespero. Esse jejum aqui é de desespero, é uma forma de comunicar a sua dor. E o texto ainda nos diz que ele saiu pela rua de Suzã com grande voz de lamento. Com grande voz de lamento, com grande clamor de amargura. A imagem, meus irmãos, de Mordecai aqui é como se ele estivesse em um cortejo fúnebre.
lamentando muito, com muita dor, com muito choro, com muita humilhação e de maneira inconsolável. Muitas vezes a gente fica assim em nossas vidas. E o que isso significa, meus irmãos? Mordecai está angustiado e bem provável pela narrativa que ele estivesse se sentindo culpado, porque no sermão passado nós vimos que ele não se prostrou, ele não se curvava diante de Amã, e ele poderia estar tendo aquele sentimento de culpa: foi por minha causa que esse decreto foi baixado, e é por causa deste meu ato talvez inconsequente que o meu povo agora está marcado para morrer. Às vezes, irmãos, o que pode estar consumindo o teu coração por uma questão, às vezes, que você cometeu, às vezes uma imprudência, você está sentindo um peso no seu coração e se sentindo culpado, e por isso você está vivendo e caminhando aí na cidadela de Suzã da vida, assim como Amã, lamentando, chorando, clamando, achando que você é o culpado de tamanho caos diretamente. Irmãos, mesmo que Mordecai chegasse a este sentimento de culpa, mesmo que você chegue a este sentimento de pesar em seu coração, sabendo das suas responsabilidades, sabendo de seus compromissos, nós não podemos esquecer que Deus é soberano, e tudo isso aqui que está acontecendo no povo em Suzã ou no Império Médio e Persa é providência de Deus. É a manifestação do plano soberano de Deus. Deus está orquestrando tudo, Deus está movendo as coisas, Deus está movendo a vida das pessoas, Deus está movendo a tua vida, mesmo com este teu pesar no coração, mesmo com esse sentimento talvez de culpa. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que se revelou ali nos dias em Suzã, é o mesmo Deus que se revela também para você nos dias da sua dor e nos dias da sua angústia. E deixe-me lhe fazer esta aplicação. Querido irmão, sabe, você não deve permitir que sentimentos afoguem o teu coração, mesmo que você tenha plena responsabilidade. Mesmo que você carregue sentimento de culpa, você precisa se levantar e entender que você é falho. Você tem que se levantar e entender que você não é o sabe-tudo, que muitas vezes você vai errar, mas Deus estará logo ali, à sua frente, para te levantar. Você não deve caminhar pelas ruas desesperado, caminhar pelas ruas da sua vida em desespero agudo. Há um Deus dos céus, soberano sobre esta situação e que lhe conduzirá para o escape. Você vai crescer, você vai aprender. Esta imprudência, talvez, que você tenha praticado, se converterá, meu irmão, em uma situação de bênção, porque Deus é poderoso para fazer isso. Quando também outros momentos da sua vida lhe fizerem pensar que você fez más escolhas, que desembocaram para situações e circunstâncias difíceis, que você talvez esteja vivendo agora, não perca de vista a soberania de Deus. Deus é soberano e é grande, maior do que qualquer coisa, do que qualquer situação que você esteja vivendo. Lembre de Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que sejam como primogênito, filho primogênito dentre os mortos. E o que predestinou, o texto continua dizendo: a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Em outras palavras, meu querido irmão, o teu dia de sufoco, o dia da tua prova, o dia da fornalha que você esteja passando, Deus é poderoso para transformar esses momentos como instrumentalidade para que você se pareça mais com Cristo, para que você se torne mais à semelhança de Jesus, para que você possa ver mais nitidamente Deus agindo e se movendo em seu favor. Essa atitude de Mordecai
não comunica apenas desespero. Existem outras verdades aqui embutidas nisso, irmãos. Vestir-se de pano de saco significa também saber que a sentença de morte do seu povo estava chegando, e vestir-se de pano de saco era Mordecai se despindo de todas as regalias e de todo o luxo que ele podia ter ali naquele império e ali naquela cidade. Mordecai então provou mais uma vez, se vestindo de pano de saco, que ele estava associado completamente, ou ele voltou de volta, ele retornou às suas raízes. Ele voltou ao seu Deus. Ele está reconectado com o seu povo e com sua tradição. No seu íntimo, ele sabia que ele precisava de uma intervenção divina, mas ele não estava mais disposto em nenhum momento, mesmo que lhe custasse a vida, estar associado com os deuses pagãos e com toda aquela situação de vida ali fora da vontade de Deus em Suzã. Cobrir-se de cinzas, irmãos, também simbolizava a triste mortalidade que havia sido decretado contra o povo. E sair clamando em alta voz também emitia um pedido de socorro. Era uma forma também dele chamar a atenção de quem? Dos nobres, dele chamar a atenção de alguém que pudesse plantear a sua causa junto com ele e poder prover uma intervenção para que Deus usasse alguém, levantasse alguém para ser um instrumento para socorrê-los. E evidentemente, quem seria este alguém? Vocês imaginam quem seria? Claro, a rainha Esther. E parece, meus irmãos, que esta forma de chamar a atenção de Mordecai chamou mesmo a atenção da rainha. Veja o verso 4 ao verso 8. É a segunda cena, que eu chamei de um pedido de socorro à rainha. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se condoeu. E mandou roupas para vestir Mordecai e tirasse-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Meus irmãos, o clamor e a angústia de desespero de Mordecai era tamanha que rapidamente chegou aos ouvidos da rainha, que soube que o seu primo pai estava maltrapilho, inteiramente coberto de cinzas, profundamente angustiado e abatido. Com aquele aspecto, Mordecai jamais poderia chegar perto dos aposentos do rei. Por isso, ele foi impedido, ele não pôde entrar, ele não pôde passar das portas do rei. Alguns comentaristas dizem que poderia ser as próprias portas do palácio real, como também poderia ser os limites da cidade de Suzã. E havia uma tradição entre os persas que alguém nessas características e vestido de pano de saco não poderia se aproximar. Toda aquela circunstância rasgou o coração de Esther. Afinal de contas, Esther tem profundas afeições pelo seu primo pai. Foi ele que a criou como filha, vocês lembram? O seu pai e a sua mãe, a mãe e o pai de Hadassah haviam morrido ainda em sua infância, e o seu primo a tomou como filha e a criou. Foi ele que aconselhou Esther como ela deveria se portar. Foi ele que mostrou a ela como ela deveria ter os seus procedimentos para que ela fosse escolhida naquele concurso que ela participou, aquele pseudo concurso de beleza. Quando Esther soube, meus irmãos, que Mordecai, o seu pai, por assim dizer, não aceitou as suas roupas que ela enviou, que ele continuou com o seu luto, isso demonstrava o seu aspecto interior de amargura e inconsolação, que ele trazia em sua alma. Esther não ficou em paz. Aquilo deixou a alma de Esther atribulada, e ela procurou querer saber de fato o que estava acontecendo. Porque, meus irmãos, até aqui, Esther não sabia de nada o que estava acontecendo. Ela está, logicamente, em seus aposentos reais. Lembra de todo aquele cuidado, de todos aqueles aparatos, de toda aquela ufânia
que tem em Suzã e dispostos para ela, a rainha bela do imperador Xerxes. Ela até então não sabia de nada. E o que ela faz? Ela envia, porque a alma dela está perturbada, então ela envia até o seu primo alguém de sua confiança. Tinha que ser alguém de sua confiança para que chegasse até Amã, ou chegasse até Mordecai e ouvisse de Mordecai o que havia acontecido. E era um homem chamado Ataque. Ataque, que era um dos seus servos. Ataque era um dos seus... Como é aqueles homens que... Eu esqueci a palavra agora, irmãos, me ajudem. Eunuco, muito obrigado. Era um dos seus eunucos. E era o seu eunuco de maior confiança. Porque Ataque era tipo um confidente da rainha. E é bem provável, com certeza, irmãos, que a rainha Esté contou a este seu eunuco de confiança de quem ela pertencia, que povo ela vinha, quais eram as suas origens. Porque Ataque estava ali sempre com ela e se tornou seu confidente. Por isso que quando Ataque chegou até Mordecai, Mordecai pôde falar com toda a liberdade, com toda a propriedade e com todas as minúcias o que estava por acontecer. Porque, evidentemente, se chega alguém que não é da confiança da rainha Esté e ouve a Mordecai, poderia levar para o rei como se fosse um insulto, ou como se fosse um tipo de montim sendo formado contra o rei por causa do decreto baixado. Veja aí o versículo 5, por favor. Então, Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que era este que ele lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai. Foi o rei Assuero que deu Ataque para ser o servo especial, específico da sua rainha. Que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Então a rainha vai passar a conhecer o que estava acontecendo. Verso 6. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantidade de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Lembram aquela fortuna? Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo seu povo. Ataque entendeu perfeitamente, o Ataque, o seu eunuco, quando chegou ali de frente a Mardoqueu ou Mordecai, ele entendeu rapidamente que todo aquele comunicado super detalhado, transmitido a ele para ser transmitido para a rainha Esté, assim como o documento que ele levou em posse, que era o traslado que decretava e marcava o dia da destruição e aniquilamento dos judeus. Este documento, irmãos, que Ataque está levando é a prova cabal de tudo que ele está falando. Para que não ficasse apenas com as palavras, Mordecai se preocupou em levar o edito, a cópia do edito, para que a rainha pudesse ler. Então Ataque sabia muito bem que ele tinha que levar até a filha de Mordecai, a prima filha de Mordecai, que agora é a rainha, um pedido que traduzia socorro, socorro desesperado. É como que se o pai estivesse pedindo socorro à própria filha, pedindo a ela que se revelasse de alguma vez e que agora ela pudesse usar a autoridade que ela tem para, quem sabe, Deus a usar de maneira a salvar o seu povo. Veja o que Ataque transmite para a rainha, veja aí. E eu chamei a terceira cena, a rainha Esté em seu momento de hesitação. Ataque leva esse pedido, mas a rainha hesitou em primeira instância, ela temeu. Veja comigo, verso 9 ao verso 12.
Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Ele levou o edito, ele levou o pedido de socorro. Então respondeu Ester a Hataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e todo o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Diante de todo aquele quadro, queridos, de todo aquele relato de Mordecai, que ele mandou contar à rainha Ester, de posse do traslado agora a rainha sabe de tudo isso, mas ela hesitou, queridos. Ela teve medo. Primeiro porque ela sabia que, segundo a lei dos persas, ninguém poderia jamais se aventurar, entrar pelas portas do rei, pelos seus aposentos, pela sala do rei, e ter uma audiência com o rei sem antes ter marcado, sem antes ter sido averiguado. Isso podia, consequentemente, ser o momento da morte de Ester naquela hora. Ela sabia que se ela entrasse como o seu pai, seu primo pai queria, para buscar a solução que ele imaginava, ela poderia perder a própria vida, a menos que o rei lhe concedesse favor, estendendo o cetro para ela. Isso era uma prática, irmãos, que acontecia no passado. Isso foi colocado ali entre os príncipes da Média e da Pérsia para que se fosse preservado a vida do próprio rei. Porque muita gente se aproveitava, muitos criminosos ou muitos homens que queriam atentar contra os seus reis e imperadores, eles aproveitavam esse momento, entravam em audiência com o rei e ali assassinavam os seus imperadores, seus reis. E para que isso não acontecesse, foi feito esse decreto. E ela sabia que se ela se aventurasse, ela poderia encontrar-se com a morte, como qualquer um. Ela também tinha a consciência que já passavam-se 30 dias que ela não estava com o rei. Ou seja, irmãos, aqui é para que a gente entenda, ela nem estava dormindo com o rei. Você sabe que o rei tinha um harém cheio de mulheres. E para ele, mais uma e outra, tanto faz. Ela já tinha 30 dias que não dormia com o rei. Que o rei ou o Assuero não tinha chamado ela para estar com ele. Mas qual era a maior hesitação de Ester? A maior hesitação de Ester não foi saber que poderia entrar e ser morta. A maior hesitação de Ester não era porque estava 30 dias sem estar com o rei intimamente. A maior hesitação de Ester foi prova de que sua confiança com Deus estava fragilizada. Quando nós, irmãos, estamos com a nossa confiança em Deus fragilizada, via de regra, nós hesitamos. Você teme a morte, você teme o inferno, você teme demônios, você teme tudo. Tudo e qualquer notícia para você transforma tudo em um caos, quando a tua confiança em Deus está abalada, está fragilizada. E nesse momento, Ester está nessa condição, fragilizada espiritualmente. Imagina o baque da notícia que Ester teve ao receber toda aquela transmissão que Hataque lhe deu. No primeiro momento, obviamente a rainha hesitaria. Quem de nós não hesitaria? E obviamente, se não estivéssemos firmados com Deus. Ester estava com uma fé realmente fragilizada. Era como se ela tivesse mandado o seu eunuco responder para Mordecai: diga ao meu primo pai que eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada, eu não posso nem entrar lá na sala, já tem 30 dias que eu não vejo o rei. E se eu me aventurar, eu vou ser morta, então eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Imagina o desespero dela também, tomando-lhe o coração. Isso refletia a sua fragilidade, irmãos. Quando nos desesperamos,
Quando estamos em desespero, ou quando o desespero toma o nosso coração, nós hesitamos, perdemos a confiança. A nossa fé se demonstra abalada. E deixe-me lhe dizer, irmãos, quando o desespero tomar o teu coração, quando a agonia sufocar a tua voz, e você ficar com a voz embargada, com o choro reprimido, quando essas coisas chegarem e você se desesperar da tua própria sorte, são em momentos assim que você não deve buscar os homens. Normalmente a gente quer buscar alguém para compartilhar a nossa dor, em primeira instância e em primeiro socorro. Nessas horas assim, tão específicas, tão devastadoras, tão apocalípticas, nenhum homem será capaz de te socorrer. Tem horas, meus irmãos, que o ombro humano é incapaz. Tem horas que as palavras amigas são inconsoláveis. Tem horas que as pessoas vão ficar rendidas e elas não poderão fazer nada por você. Tudo isso tem o seu lugar, tem o seu tempo. Amizades, amigos, compartilhar a dor, tem o seu momento, tem o seu lugar, tem o seu momento oportuno. No entanto, em situações específicas, essas coisas não trarão solução para nós. Porque o socorro que nós precisamos não virá de homem, virá de Deus. Virá de Deus. E é para Deus que você deve correr. É para Deus que você deve levar as suas lágrimas. É para Deus que você deve levar o seu clamor. É para Deus que você deve se prostrar. É lá, aos pés da cruz de Cristo, em que você deve mostrar a Ele toda a tua confiança. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E que bom, meus irmãos, que você tem um Deus todo-poderoso, tão sublime, tão soberano, que move a tua história, que governa a tua vida e que vai socorrer você na sua história, que vai socorrer você no dia da tua calamidade, quando a tua voz embargar. Existe um Deus que você pode levantar os olhos para o céu e clamar por Ele, pelo seu socorro, e Ele lhe responderá. Deus não falha, Deus não dorme. Salmos 121, versículo 1 a 8 diz: ouçam, eleva os meus olhos para os montes, no dia do desespero, você olha ao redor, te diz: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá os meus pés vacilarem, não dormirá e não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, Ele é a tua direita. O dia não te molestará o sol, a noite e a lua. O Senhor te guarda de todo o mal e guardará a tua alma. É assim que o texto diz. É correr para Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Em Salmos 50, versículo 15, também diz: invoca-me na angústia, no dia do sofrimento, no dia da aflição. Me invoque, clame por mim, grite pelo meu nome, me invoque, e eu te livrarei, diz a palavra do Senhor, e tu me glorificarás. É correndo para Deus, meus irmãos, que a nossa fé estará restabelecida. É que a nossa confiança será recalibrada. Também em Salmos 91, versículo 14 a 16, eu quero lhe lembrar a palavra de Deus que diz: porque a mim se apegou. No dia da calamidade devemos nos apegar a Deus, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, sabe quem eu sou, sabe que deve me procurar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluias por isso, irmãos. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está a nossa esperança, é aqui que nós devemos correr. Para a palavra de Deus, para os braços de Deus, e não para os braços dos homens. Por mais piedosos que sejamos, irmãos, temos limites. Veja a próxima cena. A próxima cena
eu chamei de choque de realidade. É o início da redenção espiritual de Esther. Amém, né? Para as meninas que estavam aí, agora? Eu só estou ouvindo bomba de Esther. Agora vai ter a parte boa, né? A virada da chave. Choque de realidade. Início da redenção espiritual de Esther. Essa cena, irmãos, ela se passa dos versos 13 ao verso 15. Depois que Esther mandou chamar o eunuco de sua confiança e entregar aquela resposta embebecida de hesitação a Mordecai. Foi logo depois disso. Hataque carregava uma resposta sem fé, sem confiança. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ajudar. Veja o verso 13. Então lhe disse Mordecai, depois que ouviu a resposta de Esther, que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Esse aqui é um choque de realidade. Diga para ela que ela também está marcada para morrer. Diga para ela que se ela continuar nesse posicionamento, em outras palavras, ela não se aventure ou ela não venha presumir que por estar nos aposentos reais, ela será livre. Ela também é uma legítima judia. Ela também vai cair. Em outras palavras, a morte também irá visitá-la e vai tragá-la. Diga isso a ela. É como, irmãos, Mordecai estivesse dizendo: ei, Esther, minha filha, desça do salto. Minha filha, desce deste trono. Você vai acabar morrendo também, envolto à glória da Pérsia. Nós temos uma outra glória maior que nós precisamos olhar. Era como se Mordecai estivesse pegando Radassa pelos braços, meus irmãos, e sacolejando ela e dizendo: chegou a hora de você, minha filha, se revelar verdadeiramente, mostrar a sua identidade. Chegou a hora de você se reconectar outra vez com o seu povo, assim como eu fiz. Chegou a hora de você se reconectar novamente com Deus. É hora de você sair do anonimato. É hora de te conhecerem, de saberem quem você se chama e o Deus que você deve servir. Você deve sair atrás das cortinas. Você deve sair das sombras e fazer com que todos lhe conheçam como a serva de Deus. Mordecai antes era conhecido como servo de Mardoque, mas agora ele está fazendo um pedido a Esther, que contrariava o que ele havia pedido antes. Vocês lembram? Não digam para ninguém quem você é, Esther. Agora ele está dizendo: revele-se de quem você é, revele-se que você pertence a Deus, revele-se a tua identidade, assuma a tua fé em Deus, Esther. Ó, meus irmãos, muitas vezes é o choque de realidade que vai nos fazer acordar, que vai fazer nos colocar os pés no chão e recobrar o caminho da fé. E esse choque de realidade fez isso com ela, fez isso com a rainha Esther. Ouça o que ela mandou dizer depois que ela ouviu esta palavra que a fez despertar. O que ele mandou, perdão, ainda, o que ele ainda mandou dizer à sua prima. Porque se de todo te calares, se você ficar calado agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerás. Mordecai estava dizendo a Esther que ele já possuía a fé de acreditar que de alguma maneira Deus iria livrar o seu povo, mesmo que Esther não entendesse que Deus havia levantado para uma causa especial. Põe os olhinhos no texto, veja o versículo 14. E quem sabe, as palavras de Mordecai ainda, e quem sabe se é para essa conjuntura, como essa que fostes elevada à rainha. Mordecai está dizendo: Esther, faça a leitura correta. Não foi as circunstâncias casuais que te fez chegar até aqui. Foi Deus que te trouxe para cá.
Isso não está explícito no texto, que não aparece o nome de Deus. Não aparece o nome de Deus. Mas nos dá a entender que é esse o caminho nas palavras de Mordecai. Não foi a sua gentileza, Esther. Não foi os favores dos homens. Não foi quando o eunuco te encheu de óleo no teu corpo e você teve uma noite de prazer com Assuero e Assuero lhe escolheu como rainha. Não foi isso. Foi o plano de Deus, foi a vontade de Deus. Não foi o teu desempenho sexual, não foi a tua beleza exterior. Foi a vontade de Deus que lhe fez subir o trono. Para uma ocasião especial, para que você pudesse ser um exemplo, para que você pudesse socorrer o povo de Deus. Irmãos, essas palavras entraram no coração de Esther como uma flecha. Sabe, querido, quando você está em agonia e desespero, e a palavra de Deus chega ao teu coração como uma flecha, rasgando o teu peito e te colocando no sentido correto? É maravilhoso, irmãos. Porque nós somos servos de Deus e somos encontrados pela palavra de Deus, que é como uma flecha em nosso coração, que nos coloca de novo no caminho certo, assim como Esther está sendo redirigida à fé. É a última cena, que eu chamei de fé, resignação e coragem, a nova postura da rainha Esther. Veja o verso 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Agora a palavra é diferente, irmãos. Depois de ela despertar, de ela acordar, de Deus recobrar-lhe a fé ao coração, ela disse: vai, junta a todos os judeus que se achem em Suzã e jejuem por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Agora, irmãos, a conversa é outra. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ela demonstrou agora que ela recuperou a sua fé. Ela recuperou a sua confiança em Deus. Este grande jejum, irmãos, que ela manda convocar a todos os habitantes de Suzã, prova isso, prova que ela agora está olhando de maneira espiritual as coisas. Prova que agora ela foi recalibrada a sua fé. E evidentemente isso não está explícito na narrativa. Mas aonde há jejuns, normalmente há o quê? O quê? Oração. Então o povo passou a orar, a clamar a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que fortalecesse e capacitasse a rainha para que ela cumprisse o seu propósito. E ela se propôs, meus irmãos, não somente o povo, mas ela também se propôs a jejuar, ela e todas as suas servas. Então, o jejum também foi compartilhado entre ela e as suas servas, todas orando firmemente e pedindo a Deus misericórdia para que o Senhor movesse de maneira especial e defendesse a causa dos judeus. Isso foi um impacto muito grande em toda Suzã. Imagina, irmãos, muitos judeus orando e jejuando agora e clamando a Deus, não apenas, não mais desesperados, não mais sem saber o que fazer, lançando panos sobre seu corpo e cinzas sobre si. Agora eles estão orando e jejuando e orando a Deus. Depois de buscar a Deus em oração, Esther prometeu que iria entrar ousadamente diante do rei. E ela disse: mesmo que isso me custe a vida, eu estou disposta a morrer pelo meu Deus. Eu estou disposta a entregar a minha vida pelo meu povo. Aquela mulher que estava até poucos momentos atrás seduzida por toda a glória da Pérsia, agora a glória de Esther é servir ao seu Deus. A glória de Esther agora é ser um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. Quando Deus, irmãos, nos redireciona, é esse sentimento que nós temos no coração. Mesmo que nos custe a vida, nós queremos fazer a obra de Deus, custe o que custar. Da hesitação e medo, Esther agora tem uma postura heróica. Da
postura covarde de outrora, agora ela tem uma postura heróica de fé e resignação. E Mordecai pôde deixar também o seu desespero e seguir o caminho do jejum e da oração. Meus irmãos, para concluir, o que me chamou a atenção também aqui, nesses 3 dias de jejum, que essa narrativa nos trouxe, nos faz lembrar que em tempos de dificuldades, nós devemos buscar a face de Deus, como eu disse, e usar elementos e ferramentas espirituais. E eu quero, meu irmão, te encorajar a você voltar a jejuar. A você trazer de volta para a tua disciplina cristã a vida de jejum. Jejum e oração. É verdade, irmãos. Lembra do que Jesus falou? Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Irmãos, o jejum não fará que Deus mude os seus planos. Não, o jejum não é para isso. O jejum é para uma ferramenta útil que aguçará os teus sentimentos, que ajustará as tuas emoções, que ajustará o teu discernimento nas horas mais improváveis, mais difíceis, e vai te ajudar a recalibrar a tua fé para os dias das tuas muitas batalhas. Então eu quero lhe encorajar também a fazer como Esther fez, como Mordecai fez, e como todo o povo judeu ali em Suzã fizeram. Jejuem. Causas difíceis têm que ser levadas em oração e em jejum, irmãos. Por que a gente deixou isso de lado? Porque Jesus nos deixou esse ponto e a gente não observa. Existem castas que só serão vencidas quando nos dedicarmos à oração e ao jejum. Então, irmãos, volte a jejuar. Volte a dedicar seu tempo de oração. Volte a dedicar-se em consagração à tua vida, porque jejum também é consagração a Deus. Jejum é separar a tua vida do mundo e dedicar-se a Deus. É olhar mais para Deus, é mortificar a carne. Volte à prática do jejum, queridos. Isso a gente pode aprender aqui e extrair para nós. Esses 3 dias de jejum, convocado por Esther, não foram algo casual. Por que logo 3 dias? Ela poderia ter chamado 21 dias de jejum, como os 21 dias de Daniel. Ela já tinha um exemplo de Daniel. Mas ela não chamou 21 dias, ela chamou 3 dias. E eu acho, irmãos, muito que isso aqui é bem providente, para que também a gente possa fazer uma conexão pela revelação progressiva das Escrituras, uma conexão com a pessoa de Cristo. Como assim, pastor? Como é que eu posso tornar esses 3 dias de jejum de Esther uma conexão com Jesus? Jejum remonta a sofrimento. Jejum remonta a morte da carne. Jesus foi aquele que sofreu, que padeceu mais do que qualquer um de nós. Jesus foi aquele, como Isaías diz, o profeta, aquele homem de dores que sabe o que é padecer. A tua maior angústia não se compara aos sofrimentos de Jesus, porque ele carregou a sua angústia, a minha angústia, a angústia de todos nós. E uma vez que esses 3 dias de jejum em Esther, para o povo judeu, são também para a gente lembrar daqueles 3 dias em que o Filho de Deus esteve padecido na terra, dos dias em que ele passou, das horas que ele passou em dores indizíveis, no sofrimento atroz ali naquela cruz, e sepultado, e passou 3 dias no ventre da terra, e depois que ele retornou a viver, veio de volta a esperança, veio de volta a vida. Depois do jejum de Esther, Esther sairá como aquela que vai trazer a nova esperança ao povo de Israel. Esther sabia que a esperança não estava nela, mas estava em buscar a face de Deus, e ela fez isso em jejum e oração. A nossa esperança está naquele que levantou dos mortos, que foi levantado por Deus dos mortos no 3º dia. A nossa esperança está naquele que ascendeu aos céus e está lá no céu intercedendo por nós, porque quando ele ressurgiu dos mortos, ressurgiu também em nós a certeza da nossa vitória da morte, da nossa vitória do pecado, da nossa vitória contra todo o inferno que se levante contra nós. Então, meus irmãos,
remonte-se novamente em Deus, fortaleçam-se novamente no Senhor, e as suas aflições vençam através de jejum, oração, dedicando-se a Deus, e o Senhor fará com que você encontre o caminho para a graça de Deus. Sabe, o teu sofrimento, o sofrimento e a esperança, Deus é poderoso para fundi-los, esses dois caminhos, em uma cruz, e fazer com que você redescubra a tua fé e a tua esperança em Deus possa brotar. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo guarde o teu coração e te ilumine com essa palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos pela tua palavra que foi pregada. E obrigado, Senhor, pela forma maravilhosa com que o Senhor restaurou a vida de Esther e a fez, Senhor, caminhar para o teu propósito. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor, aqueles que estão passando por alguma angústia e alguma dificuldade, a entregarem-se ao Senhor completamente, a dedicarem-se a Ti e receberem do Senhor força, fé revigorada, para que possam lutar as suas batalhas, possam redescobrir a fé e possam, Senhor, caminhar novamente segundo tua vontade, segundo a tua palavra. Guarda e livra o teu povo, Senhor. A nossa esperança é o Senhor Jesus, que ressurgiu dos mortos naquele terceiro dia e está, Senhor, assentado às alturas, nos abençoando, intercedendo por nós. No nome de Cristo oramos gratos. Amém. Podeis sentar, irmãos.